preciso confiar em tudo que a palavra de Deus fala para mim. A minha confiança na palavra de Deus é o que me dá a vitória. A minha confiança naquilo que Deus fala através da Bíblia é o que vai mudar a minha vida para sempre, em nome de Jesus. Antes de nós irmos para a Bíblia, eu vou citar um texto, não precisa abrir a sua Bíblia lá, só vou te falar qual que é o tema de hoje. O tema de hoje é o que a Bíblia ensina sobre família. Hoje é um culto de família, é um culto do Espírito Santo, e nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre família. Nós estamos aqui porque Deus nos amou e nos ama, e Ele ama a família desde o começo do mundo. A família foi constituída por Deus. Deus, Ele diz na sua palavra que no início Ele deixou macho e fêmea. E nós vamos ver aqui na Bíblia, daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Mas um texto que eu quero citar para os irmãos, que não é o que eu vou pregar hoje, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. O inimigo, ele é tão astuto e tão acusador, que mesmo depois que todos nós falhamos, cometemos erros, somos imperfeitos, enquanto estivermos neste corpo nós vamos errar, menos, mas vamos errar, falhar, mas Deus já deixou o perdão com o arrependimento. Os irmãos lembram de uma passagem, nós vamos falar também de divórcio, que está na pauta da palavra de hoje, que lá, aqui foi levado até Jesus uma mulher que foi pega em adultério, só resumindo, e ali aqueles homens chegaram e apresentaram ela para Jesus, e falou, nós pegamos ela nessa situação, e na lei de Moisés, olha a lei que acusa, a lei que amaldiçoa as pessoas. Não vou pregar sobre maldição, vou pregar sobre maldição quinta-feira. Não percam, irmãos, em nome de Jesus. Bênçãos e maldições. Tem uma palavra poderosa para quinta-feira, bênçãos e maldições. Quebrar todo enigma ou ensinamento errado, que um dia você já pôde ouvir sobre a lei. Você vai sair daqui regozijando no nome de Jesus, porque esse jugo não está mais sobre a sua vida, mas tem alguém que está imputando a lei sobre as pessoas hoje, e nós já fomos libertos do jugo da lei, da escravidão da lei. O texto que eu quero citar, ele está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, não precisa abrir a sua Bíblia lá, que lá está escrito assim, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu fosse pegar esse texto de Romanos 8:1, eu poderia ligar com as bênçãos e maldição, mas não é isso que eu vou pregar hoje, eu vou pregar sobre família. E lá o Paulo, ele escreve, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você pode ligar a graça com a lei. Então quer dizer que se eu estiver preso na lei, eu estou debaixo de maldição. Olá, já pegou um gancho para quinta-feira você se deliciar aqui na palavra de Deus e aprender muito com o Espírito Santo em nome de Jesus. Se não existe maldição para mim que estou em Cristo, estou na graça, como é que alguém quer me dizer que eu tenho que seguir a lei e seguir a graça? Tem alguma coisa errada, está misturando as coisas aí. Mas não é isso. Eu vou pedir que você vá abrindo a sua Bíblia no livro do começo, lá no Gênesis. A família está no centro dos planos de Deus, para a felicidade e o progresso dos seus filhos. A família está no centro da vontade de Deus, para abençoar e dar prosperidade para todos nós como filhos dele, em nome do Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. O Evangelho é lindo, irmãos. O Evangelho, ele é simples, todo mundo entende, só desde que tenha que ter alguém que pregue da maneira certa. A Bíblia não precisa ser alterada nem uma vírgula a mais, tudo que está aqui é o suficiente para nós, as pessoas que dificultam a entrada no reino dos céus.
E Jesus já abriu a porta e diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Evangelho de João, capítulo 10. No livro do Gênesis, capítulo 1, vamos lá. Para nós começarmos, depois nós vamos sair dali, nós vamos para a graça. Aqui, o livro do começo, no versículo de número 26, 27 e 28. Aqui onde Deus cria tudo, e no 26 ele diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa. Dá uma parada aqui. Aqui é no começo que Deus está criando tudo. Certo, igreja? Sim ou não? Até aqui nós entendemos. Aqui é o começo de tudo. E aí Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Quando Deus usa essa frase, façamos, ele não estava só, certo? Tinha mais alguém com ele. Porque senão ele dizia: eu faço o homem à minha imagem. Ele não falou assim. Ele falou: façamos o homem, quer ver? Vamos ler de novo aqui, no 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Pastor, mas é verdade, eu nunca tinha percebido isso. Mas quem é que estava com Deus então? Porque se façamos, tinha mais alguém com ele. Pois é, e tinha. Ali tinha o Senhor Jesus e o Espírito Santo. A Trindade estavam ali juntas, formando tudo. Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo o ser humano imagem e semelhança minha e sua. Aqui você já desbanca Satanás e seus demônios, para ele não vir te condenar ou dizer que você não é alguma coisa. Você é muita coisa sim. Você é muito importante, porque você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Você tem que valorizar isso, você tem que pegar essa palavra e dizer: isso aqui, eu sou esta pessoa. Você pode abrir a boca e dizer: eu sou esta pessoa, feita por Deus, imagem e semelhança do Altíssimo, em nome de Jesus. E Deus continua falando, isso aqui no começo, depois nós vamos lá no Novo Testamento. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, bem parecidinho, a semelhança é bem parecidinho. Quando você chegar no espelho e se olhar, você fala: mas Deus, como o Senhor é bonito. É, irmão. Ah, mas fulano diz que eu sou feio. Feio é o Satanás dos infernos. É, feio é o capeta. Você é lindo e maravilhoso. Tem que olhar no espelho todos os dias, queridos, e você olhar assim e falar: eu sou a pessoa mais linda da face dessa terra, porque eu sou a imagem e semelhança do meu Deus, em nome de Jesus. Isso é confiança, certeza que você entendeu a palavra e você está cumprindo, está botando em prática aquilo que Deus falou para você nessa noite, que você é a imagem e semelhança dele. Só em você chegar diante do espelho e falar isso, o diabo não quer nem olhar para a sua cara a partir de hoje, em nome de Jesus. Ele não quer nem saber de você mais. Ele vai fazer de tudo para que você distraia, para que você duvide da palavra de Deus, para que ele se aproxime de você. Mas enquanto você estiver confiante na palavra de Deus, guardada no seu coração e praticando ela todos os dias, ele não vai chegar nem perto de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muitas das vezes nós sabemos muito e fazemos pouco, né, amados? Sabemos demais e não fazemos nada praticamente. A palavra de Deus, como eu sempre falo, e o Espírito Santo nos ensina, ela é para ser ouvida, aprendida e colocada em prática, em nome de Jesus. Aprender e praticar. Imagine você pagar um absurdo para fazer uma faculdade de medicina. Eu não sei quantos anos, mas deve demorar aí uns 15 anos para se formar em medicina, deve ser mais ou menos isso. Quem souber aí pode me confirmar isso. Uns 7, 8, vamos colocar 10 anos aí. 10 anos. Gastou uma grana violenta, um tempo danado, se formou em medicina. Simplesmente pega o diploma, joga no fundo da gaveta, vai trabalhar de engenheiro civil.
Como já vi várias pessoas fazer isso. Ele se forma em uma área, vai trabalhar em outra que não tem nada a ver. Não adiantou nada ele perder todo o seu tempo, gastar todo o seu dinheiro e não praticar aquilo que ele aprendeu. A palavra de Deus não pode ser feita desse jeito. Tem que andar com ela todos os dias no nosso coração. Ela é o nosso guia, ela é a nossa luz, que vai nos dar o norte, vai nos dar a direção certa. Aquilo que temos que fazer é a palavra que vai nos guiar, em nome de Jesus. E aqui ele continua falando ainda no versículo de número 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e que se move sobre a terra. Veja o poder que Deus deu para o ser humano. O Adão, no caso, que foi o primeiro homem que recebeu todo esse poder. Dominar sobre tudo, meus irmãos. Até dos animais, o Adão teve a autorização de Deus para botar o nome de tudo. Domine a terra, domine sobre os peixes, domine sobre tudo. O domínio estava na mão do homem. Olha que maravilha. Olha o 27. E criou Deus o homem, sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou, homem e mulher. Foi isso que Deus fez, criou o Adão e depois a Eva, um homem e uma mulher, para ali ele formar o quê? Começar a família. A família ela começa com um homem e uma mulher, casados. Homem e mulher. O que passa disso não vem de Deus. O versículo 28. E Deus os abençoou. Ó, aqui, ó. Porque é que a família é protegida por Deus. Porque desde o princípio, quando Deus formou o casal Adão e Eva, Deus abençoa a família. E esta bênção, ela está sobre a minha família e sobre a sua todos os dias das nossas vidas. Enquanto existirmos na face da terra, a bênção de Deus sobre a família está sobre a minha casa, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Foi o Pai que abençoou a primeira família, e essa bênção se estende sobre todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Por isso que Jesus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para saber os direitos que temos, quando nos tornamos famílias de Deus, conhecidos de Deus, povo de Deus, em nome de Jesus. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes. E aí ele vai dizendo, no versículo 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva, e aí ele dá todo o alimento. Não quero ler mais aqui, porque é só até aqui que eu quero pegar. E aqui Deus, ele faz o homem dar todo o poder, abençoa a família, e o homem não precisava nem trabalhar, e Deus já deu tudo para ele, simplesmente era para ele dominar, administrar. Só que aí nós sabemos a tragédia no meio do caminho. O Adão cai, e aí entra o pecado no mundo, e através do pecado vem o quê? A morte espiritual. Mas Satanás nunca vai conseguir frustrar os planos de Deus para o ser humano. Satanás já achou que com a queda de Adão tudo estava perdido, só que ele não sabia que Deus já tinha outro plano, enviar o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar e nos dar vida abundante em nome do Senhor. Então não adianta Satanás dar um jeitinho aqui, porque Deus já tem o plano traçado de salvação para a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Evangelho de Mateus. Vamos agora sair da lei e vamos para a graça. Mateus esquece, desculpa meu irmão, é Marcos, mas está bem pertinho, né? Marcos capítulo 10.
Glória a Deus. Marcos capítulo 10. Pega o versículo 1 até o 9, para entendermos melhor. Glória a Deus. Amém? 10, capítulo 1. Aqui fala sobre o divórcio. E levantando-se dali, falando de Jesus, foi para o território da Judéia, e além do Jordão, e a multidão se reunia em torno dele. E tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, o versículo 2, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Ou seja, os fariseus chegaram até Jesus e fizeram uma pergunta, porque eles sabiam muito bem que Moisés tinha autorizado aos homens abandonar sua esposa a hora que eles quisessem, dar uma carta de divórcio e mandar ela embora. Essa foi a lei que Moisés deixou e passou para eles. Então, eles sabendo disso, eles foram lá inquirir Jesus, tentando pegar Jesus em alguma cilada. Mas ele respondeu, Jesus respondeu, e disse-lhe, que vos mandou Moisés? O que é que Moisés ensinou para vocês mesmo? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar, ou seja, repudiar. Esse pessoal, eles estavam fazendo o quê? Eles se casavam. Quando a mulher ficava velha, simplesmente o que é que eles faziam? Escreviam uma carta de divórcio, arruma tuas trouxas e vai embora, agora eu vou casar com uma mais nova. Era assim que eles estavam fazendo. Eles faziam isso a hora que eles queriam. Lá na lei era assim. Moisés autorizou, a hora que você quiser, você pode dar a carta e manda ela embora. Manda ir para a casa do seu pai, se ela não tiver para onde ir, desocupa a casa. Agora vai em outra para o lugar dela. Que absurdo, né, irmãos? Mas era assim. Simplesmente era descartado a mulher. Ou seja, discriminação, né? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E aí vem no 5 que Jesus diz. E Jesus respondeu e disse-lhe, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Para evitar problema, ele deixou esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho, e o que mesmo? O que é que Deus falou lá no primeiro, quando estava... Deus, ele fez macho e fêmea. Aqui, Jesus, ele está ratificando tudo que o Pai falou lá atrás. Ou seja, no princípio, Deus, ele fez isso, e vocês estão mudando uma regra que Deus não ordenou. Moisés que ordenou, mas não tem ordenança do meu Pai. Aqui não tem a mão do meu Pai aqui nisso não. Isso é coisa de vocês. Vamos lá. Versículo 7. Por isso deixou, Jesus diz aqui, vamos os 6 para entender o 7. Porém, desde o princípio da criação, desde os 6 macho e fêmea, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Dá uma parada aqui. Olha a seriedade de um casamento. Eu creio que todas as pessoas que vão se casar, e tem muita gente aqui que não é casado e vai se casar um dia, e essa palavra veio, o Espírito Santo, ele sabe quem é que vem na igreja, a gente só tem que se entregar para ele e deixar ele usar o tal vaso. Casamento é coisa séria. E aqui Jesus ele diz aqui no versículo número 7,
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, à sua esposa, e serão, sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dos dois é feito uma pessoa. Então não pode mais separar. Não pode separar não, pastor? E aí, irmãos? Pode ou não? Se você colocar um leite no café, aí você fala, eu não quero mais o leite, tem como tirar o leite do café? Foi unido, meu irmão. Aquilo que Deus une, não separe o homem. Deus uniu. Aqui na Bíblia, Deus ele permite um divórcio em casos extremos. Se estiver dentro da palavra de Deus, Deus ele permite. Qual que é esse momento de permissão? Primeiro, se houver infidelidade no casamento, é uma condição que está na Bíblia. Então, se não foi por infidelidade, ou se está havendo um casamento muito atribulado, que não teve reconciliação em termos de apaziguar o casal, hoje normalmente é o homem que oferece risco para a mulher, mais do que a mulher para o homem. Nesses dois casos, de correr risco de vida, a Bíblia diz que Deus permite, nesses dois casos, na infidelidade, ou nesse caso da mulher estar correndo risco de vida, é melhor deixar o lar do que acontecer coisa pior. Mas no caso da infidelidade, aí a coisa já muda. A coisa já muda porque a Bíblia diz, vamos para a palavra que nós vamos chegar lá, não quero antecipar, vamos ler na Bíblia. E aqui ele diz, portanto, o que Deus ajuntou no versículo 9, não separe o homem. Então o homem não tem o direito de botar o dedo e dizer, arruma as tuas trouxas e vai embora. Acabou, meu irmão. Vai ter que os dois, por isso que o casamento ele tem que ser concluído. O matrimônio ele tem que acontecer à luz da palavra de Deus. Tem que casar com entendimento, queridos. Não vai nessa onda porque o meu pai quer, a minha mãe quer. Vai pela Bíblia, vai buscar o entendimento na palavra, se alicerça na palavra e não na palavra de pai e mãe. Você tem que ir na palavra do Pai Todo-Poderoso, Deus. O que é que a Bíblia diz? Eu estou disposto a enfrentar isso daqui, eu estou disposto a casar, eu estou disposto a obedecer o que Deus diz que eu tenho que obedecer dentro do casamento, vou respeitar minha esposa vai me respeitar, vamos casar com o entendimento da palavra de Deus. Quando nós fazemos tudo à luz da palavra de Deus, nós entendemos a palavra e sabemos que se nós pisarmos na bola, nós vamos pagar por isso, então a coisa fica mais fácil para a gente tocar a vida adiante, porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, não tem como. Se eu conheço a verdade e faço errado, vou pagar o preço. Então é melhor fazer a coisa certa do que pagar um preço, às vezes, muito amargo, que não precisaria passar por isso. Então, tem que fazer tudo com entendimento, para depois dizer, mas fulano não me falou, mas meu pai não me avisou, minha mãe não me avisou. Tem que trazer a luz da verdade, da palavra de Deus, saber o que é um casamento, é algo muito sério, é de Deus, e aqui Jesus está dizendo, aqui no versículo 9, portanto, o que Deus ajunta, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E Jesus disse, qualquer que deixar, a sua mulher e casar com outro, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro,
adultera também. Então, o melhor é o quê? Ser fiel, ficar com sua esposa até o dia que Deus separar, porque só Deus tem o direito de separar quando leva para a glória um ou leva os dois. Mas passou disso daí, meu irmão, suporta, vai em frente. Está com a bênção de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua família. Você vai atravessar os dias difíceis, vai ter dias bons de glória, vai ter dias de rusga, mas com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá, e a presença de Deus e a bênção do Senhor no lar, não tem por que nada dar errado em nome do Senhor Jesus. Mas tem que fazer tudo alicerçado aqui, ó, à luz da palavra de Deus. Fazer tudo no temor do Senhor, no respeito ao mandamento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O mês passado, eu e a minha esposa, nós completamos 44 anos de casados. E nós estamos pensando aqui nos 80 a 90 anos de casado, né? Não é bem? 90 anos, não sei nem 80 anos, não sei nem o que bodas que é mais. De 50 é bodas de ouro, de prata, de ouro. Olha lá. 44 com mais 6 dá quanto? 50. Então, né? 44 mais 6 dá 50. Não é isso? Então, não estamos muito longe de botar a mão no ouro. Costela do bafo. Amém. Glória a Deus. Então, o casamento é coisa muito séria, amados. A gente precisa levar muito sério. Mateus 19, vai lá. Só voltar um pouquinho atrás, em Mateus 19. Pega o versículo 16 ao 19, amados. Que diz assim, ó. E eis que aproximando-se dele, de Jesus, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele chegou diante de Jesus e fez uma pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna, Jesus? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Olha aqui, ó, onde entra a família. Honrar pai e mãe é mandamento do Senhor. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso Jesus respondendo à pergunta do jovem, que ele era muito bem financeiramente. E o 20 ele diz: Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda, Jesus? O que me falta, Jesus? Porque tudo isso eu faço. Então ele estava com um pé já quase entrando no reino dos céus, mas não estava com os dois pés, porque faltava alguma coisa para ele. Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem, e segue-me. É muito difícil isso que eu estou te pedindo? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Mas ele não era para ficar alegre, porque era uma pequena coisa só que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus. E ele ficou muito triste, porque Jesus não falou: Você é um camarada muito rico, vem cá, vem para cá, você vai pagar minhas comidinhas aí, vai comprar uns lanches para nós aí, fazer umas... Ele esperava mais ou menos Jesus fazer isso. Jesus falou: Vende tudo que você tem, depois venha e me siga. E o jovem, ouvindo essas palavras,
retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Pastor, o senhor quer dizer que é proibido ter riquezas? Não. Deus não está, Jesus não proibiu nada. Simplesmente ele botou esse jovem à prova. Jesus, ele botou ele à prova, como Deus, muitas das vezes, ele nos bota à prova também. Para que Jesus, ele testou aquele jovem, para ver o que é que estava no coração dele, se eram os mandamentos de Deus, ou se eram os bens materiais. E o que é que prevaleceu na vida daquele jovem? Os bens materiais. Então, Deus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Irmãos, não perca o culto de quinta-feira, não perca. Você vai sair daqui saltando e dando cambalhota, de alegria, porque vai ser algo tremendo, irmãos. Jesus, ele botou à prova aquele jovem, para testar o coração dele, se ele estava com o coração na palavra de Deus, ou se o coração dele estava nos bens materiais. E ali ele provou para Jesus, que ele preferia os bens materiais, do que entrar no reino dos céus. Ele poderia muito bem falar: Jesus, eu não vou vender tudo, mas uma metade eu vendo, dou para os pobres que nem o Senhor está mandando, e eu sei que o Senhor vai me autorizar a entrar no reino dos céus. Não, simplesmente ele ficou triste, deu as costas e foi embora, se apegou ao bem material. O que é que ele fez? Jogou a sua salvação fora, porque ninguém vai levar nada para o reino dos céus, nós só levamos as contas para prestar para Deus daquilo que nós fizemos de bom e de ruim. Então não devemos jamais nos apegar a bens materiais. Deve, porque é promessas de Deus. Quando a palavra fala bênção, eu não vou adiantar nada aqui, porque se eu puxar um texto aqui, aí já vem outro aqui, eu não quero adiantar. Mas quando a palavra de Deus fala bênção, Ele está dizendo: eu já te dei tudo. Eu já te dei tudo o que diz respeito à vida espiritual, o físico e tuas finanças, em nome de Jesus. É questão de entendimento, irmãos. Questão do entendimento. Tudo na palavra de Deus é questão do entendimento. Deus já está falando, nós seguramos, guardamos e acreditamos e vamos andar sobre aquilo e vai acontecer. Deus não trabalha com passo de mágica, não. É gradativamente que as bênçãos vão se achegando, as coisas vão se encaixando, quando nós acreditamos, damos crédito para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Rapidamente, para a gente, daqui a pouquinho já vamos encerrar, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, 26 e 27, e eu encerro aqui. E nós vamos orar em nome de Jesus. Evangelho de João. Glória a Deus. O 25, pega o versículo 25, 26 e 27, de João 19. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Aqui está falando de quando Jesus estava sendo crucificado. Estava sua mãe e irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe. Jesus, na cruz, sendo crucificado,
já ali pregado na cruz, o sangue jorrando das suas mãos e dos seus pés. Ali ele estava pagando o preço no meu e no seu lugar. É isso que nós precisamos refletir. E mesmo naquele sofrimento, Jesus, ele olha, e quem é que ele vê? A sua mãe biológica. Aí ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Presta atenção numa coisa, queridos. Veja o amor que Deus e o Senhor Jesus têm pela família. Jesus ali está morrendo, e quando ele olha, ele vê a mãe dele. Ali ele pede para o seu amigo do peito, João. Não era esse João aqui não, era outro João. Cuida dela. Isso é o amor que Deus e Jesus têm por mim e por você. Cuida, Ele cuida de mim e de você, em nome do Senhor. Irmãos, isso é amor. Aquele discípulo, ele pega a mãe de Jesus e leva para a sua casa para ser cuidada por ele. Jesus, mesmo ali, ele sabendo que dali a alguns minutos ele iria ser morto, ele iria entregar o seu espírito, porque ele já estava pregado na cruz, mesmo assim, ele não permite que a sua mãe fique sozinha, abandonada. Ele pede: cuida dela para mim, porque daqui a 3 dias eu estou de volta, mas ela vai precisar de cuidados seus, consola ela para mim. Foi isso que Jesus falou para a sua mãe, e ali ele estava falando para todas as famílias, o amor que ele tem por cada um de nós. E ali ele diz assim: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Ele sempre vai estar conosco, é só confiar nele, acreditar nele, clamar por ele, e ele vai estar sempre presente, para nos dar o socorro, para nos dar vitória, naquilo que precisarmos, em nome de Jesus. Clame a mim e responder-te-ei. Isso é amor. É amor que nós sabemos o que ele fez para hoje nós estarmos aqui. Pagou o preço, nos comprou, nos resgatou das trevas e nos transportou para a luz, nos tirou do inferno e nos entregou nos braços do Pai Todo-Poderoso. Foi Jesus que fez isso comigo e com você. Não é para a gente amar esse ser de todo o nosso coração, de todas as nossas forças? Com certeza, meus irmãos. É isso que nós precisamos, é isso que Jesus quer, que nós levemos a sério o que ele fez pelas almas. E é isso que nos impulsiona a levar a verdade para outras pessoas, fazer com que as pessoas que ainda não conhecem se acheguem a Cristo, e aquelas que estão desviadas possamos trazer o mais rápido possível para a casa do Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você não sabe a alegria que Deus tem quando vê você convidar uma alma para vir à casa dele. Você não sabe o quanto Deus, ele fica feliz, e ele nos recompensa por isso, em nome de Jesus. Nos recompensa com bênção, pode ter certeza, porque Deus não quer jamais, e ele provou que não quer condenar ninguém. Ele quer salvar a todos, mas nem todos querem obedecer a sua palavra. Que nem ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Evangelho de João capítulo 15, versículo 6 em diante. Então, precisamos confiar nele, porque nunca estamos só, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu